Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 1º de dezembro de 2020, último mês do ano. Estamos gravando o vídeo número 30 e o nosso assunto é tipologia. Então hoje nós vamos dar sequência estudando Davi, um tipo de Cristo. Estamos vendo tipos humanos de Cristo, ou seja, aqueles personagens do Antigo Testamento e que apontavam para Cristo. Então eles são, no caso de Davi, eles são o tipo de Cristo e Cristo é o antítipo de Davi, no caso aqui deste assunto. Então Davi, o tipo de Cristo. Primeiro eu queria falar o seguinte, a palavra Davi quer dizer amado, tá? E Davi foi o segundo rei de Israel, o primeiro foi Saul. Então Saul foi o primeiro rei de Israel, governou durante 40 anos, depois Davi foi o segundo, também 40 anos, e depois o filho de Davi, Salomão, também 40 anos, totalizando 120. É o conhecido como Reino Unido. Depois que Salomão morreu, seu filho Roboão assumiu, né? Então o reino ficou dividido, Reino do Norte e Reino do Sul. Davi, ele é o mais ilustre dos reis de Israel. Ele escreveu 73 dos 150 salmos da Bíblia. E Davi é um tipo de Cristo pelo seguinte motivo, nós vamos ver. Primeiro, Davi nasceu em Belém. Jesus também nasceu em Belém. A gente descobre isso aqui quando está lendo lá, né? Deus chamou Samuel e falou: vai à casa de Jessé, o belemita, para ungir o rei de Israel. Então, o belemita. Outra coisa, Davi era considerado sem importância para ocasiões especiais. 1 Samuel 16:11. Então perguntou a Jessé, no caso aqui o profeta Samuel perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Porque já tinham passado, né, todos os outros filhos. Aí Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas, olha só esse mais aqui, ó. Porém, ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, não deu muita importância. Aí Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então tinha outros que eram mais altos, mais fortes, mais formosos, e Samuel ia pela aparência, mas Deus não via aparência. E Jesus também foi desprezado pelos homens, que não fizeram dele caso algum. Isso aqui estava profetizado lá em Isaías 53:3 e foi o que aconteceu na época de Jesus. Foi desprezado, diz Isaías, e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Então, 740 anos antes, né, Isaías profetizou isso aqui, isso cumpriu. Ele foi desprezado, tanto é que foi morto. Vamos ver agora mais uma semelhança. Davi foi ungido por ordem de Deus. Está lá em 1 Samuel 16:12. Então Jessé, que é o pai de Davi, mandou chamá-lo e ele veio. Ele, no caso Davi, era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Então Davi foi ungido por ordem de Deus. Deus ordenou Samuel para ungir Davi. E Jesus? Jesus é o ungido de Deus. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, porque Ele, quer dizer, Deus, me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui é a versão NVI. Então, tanto Davi quanto Jesus foram ungidos por Deus. É lógico que aqui tem uma lição, né? No caso aqui tem várias mensagens aqui, né? Mas o nosso assunto, o nosso foco, é mostrar as semelhanças entre Davi e Jesus e por que ele é considerado um tipo de Cristo, tá? Então a gente vai alternando os versículos para mostrar a semelhança entre eles. Outra coisa, Davi enfrentou o gigante Golias. Então ele pegou 5 pedras, mas usou uma só. Está lá em 1 Samuel 17, versículos 40, 49 e 51. Vamos para o 40.
E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu, no caso do Golias. Verso 49. Retirando olha só, uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Verso 51. Davi correu, se pôs de pé sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Os filisteus eram inimigos ferrenhos de Israel. Hoje a Filistia ficava nessa parte que hoje é chamada faixa de Gaza, ocupada pelos palestinos. Olha aqui, ó, Davi, com a sua tiradeira, né, pegou 5 pedras, mas só usou uma e foi direto na testa do Golias. Ele com escudo, né, com roupa preparada, tudo. Só que Davi não precisou nada disso, porque Davi, ele tinha o quê? Ele tinha o Senhor Deus do seu lado. Então, na verdade, o Senhor Deus orientou Davi e o próprio Senhor Deus fez com que essa pedra fosse direto na testa. Porque aqui, ó, ia bater no escudo e ia voltar. Direto na testa e ele caiu. Aí Davi foi lá, pegou a espada do Golias e matou com a espada do próprio Golias. Outra coisa, sim. E Jesus, ele enfrentou o gigante Satanás. Veja bem, fala gigante Satanás, mas o Senhor é mais forte que ele, bem mais forte. E no caso, Jesus tinha 39 livros do Antigo Testamento à sua disposição, mas usou um só, o de Deuteronômio. Então, Davi tinha 5 pedras, usou só uma. Jesus tinha os 39 livros do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, mas usou só um, o de Deuteronômio. Olha só, Mateus 4, 10 e a primeira parte do verso 11. Jesus lhe disse, Jesus repreendendo Satanás: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou. Então Jesus, ele venceu Satanás só usando a palavra de Deus, no caso, só o livro de Deuteronômio. Então aqui, ó, quando Jesus falou assim, ó, no Mateus 4:4, falando que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava repetindo o que estava escrito na lei, lá em Deuteronômio 8:3. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esse Mateus 4:4, Jesus falando, ele estava repetindo o que já estava profetizado no Antigo Testamento, Deuteronômio 8:3. E em Mateus 4:7, Jesus repetiu o que está em Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Que Satanás estava tentando Jesus e Jesus é o próprio Deus. Em Mateus 4:10, quando Jesus falou lá em Mateus 4:10, ele estava repetindo o que estava escrito em Deuteronômio 6:13 e também em 10:20. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele preste culto. Então veja bem, Jesus conhecia as Escrituras e Satanás também conhecia essa parte aqui de Deuteronômio, só que ele distorcia, tá? Assim como lá no Jardim do Éden, ele distorceu a palavra de Deus falando com Eva. Então aqui é uma observação que achei interessante, né? Então tudo que Jesus estava falando aqui já estava em Deuteronômio, quer dizer que Jesus conhece as Escrituras. Outra coisa, Davi, ele era pastor de ovelhas. Então a gente até já leu esse versículo. 1 Samuel 16:11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então quem cuida das ovelhas recebe o título de pastor de ovelhas. E Jesus, a Bíblia diz que ele é o bom pastor. Está lá em João 10:14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Tá? Então Jesus é o bom pastor. Então tanto Davi como Jesus são pastores. Aí agora vamos passar para Jonas. Já vimos sobre Davi. Vamos falar agora um pouco de Jonas. Jonas é aquela figura que tem lá na Bíblia, né? Tem até o livro, né? O livro de Jonas, que Deus chamou Jonas e mandou ele ir para Nínive, tá? Uma cidade que estava condenada.
e ele fugiu da presença de Deus. Ele foi para Jope, que é um porto marítimo, pegou um navio em direção a Tarsis. Aí aconteceu, né, toda aquela confusão, né, o vendaval, o navio está quase que indo a pique. Aí até que chegaram nele, né, ele confessou, jogaram no mar, o peixe engoliu e por aí vai. Então, só que Jonas é um tipo de Cristo. Detalhe, quando a gente fala tipo de Cristo, é só nas coisas positivas, nas coisas boas. Por exemplo, Davi, ele teve seu momento de fraqueza, o seu momento negativo, tá? Quando ele viu Batseba, né, a mulher de Urias, depois mandou Urias para a guerra. Essa parte aí não tem nada a ver com Cristo. Também quando Jonas se desviou da presença de Deus, fugiu para outro lugar, aqui não tem nada a ver com Cristo, mas a parte positiva aí sim. E o próprio Jesus citou o profeta Jonas. Olha só. Jonas foi enviado a um povo condenado por Deus. Está lá no livro de Jonas, capítulo 1, verso 2. Deus falando para Jonas: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Ou seja, a cidade estava condenada por Deus. E Jonas significa pomba. Ele é o primeiro missionário no estrangeiro. E Jesus, olha só, Jonas foi enviado, tá, a um povo condenado por Deus. E Jesus foi enviado a um mundo condenado. Olha o que diz João 3, 17 e 19. Pois Deus enviou, tá, Jonas foi enviado e Deus enviou seu Filho, Jesus, ao mundo. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então o mundo estava, né, jazia nas trevas, então Deus mandou Jesus para salvar o mundo do pecado. Só que aí entra o livre-arbítrio, né? Quem aceitar Jesus como o Salvador, aquele que perdoa os pecados, ok, está salvo. Mas quem não aceitar, continua do jeito que está e não vai para o céu. Outra coisa, os que se arrependeram com a pregação de Jonas foram perdoados. Mateus 12, 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Aqui que eu quero, né, frisar. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. É Jesus falando que a pregação de Jonas, tá, salvou aquelas pessoas, aqueles pecadores. Então, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora Jesus é maior do que Jonas, tá? Ó, os que se arrependem com a mensagem de Jesus são perdoados. Está lá em João 3,16. É um dos versículos mais conhecidos no mundo cristão. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, os que se arrependem, porque quando a gente aceita Jesus, a gente está se arrependendo dos pecados, está entregando a vida a Jesus e começando uma nova vida. Então, os que se arrependem com a mensagem de Cristo são perdoados. Outra coisa, Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, do grande peixe. E Jesus esteve 3 dias e 3 noites na sepultura. O próprio Jesus, como é que eu vou falar? Ele autenticou que Jonas era o tipo de Cristo. Olha o que ele falou aqui, ó. Pois assim como Jonas, que é do Antigo Testamento, esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então ele está, nesse caso, ele está se comparando a Jonas, né? Nesse sentido de 3 dias e 3 noites, né? E Jonas lá no ventre do peixe e Jesus no coração da terra ou no ventre da terra, né? Na sepultura. Então com esse versículo aqui, ó, Jesus está autenticando, ele está dizendo que Jonas é um tipo de Cristo. Tá ok? Outra coisa, Jonas saiu vivo para continuar o seu ministério. Está aqui no livro de Jonas, capítulo 2, verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Aí o peixe engoliu Jonas, né? E ele teve muito tempo para pensar, né? 3 dias, pensar na coisa errada que ele fez.
Quando Deus mandou para um lugar, ele foi para outro. E ele, inclusive, colocou em risco a vida de toda aquela tripulação, de todas as pessoas que estavam no navio. Quase que morre por culpa do Jonas. Agora, e Jesus? Então, Jonas saiu vivo para continuar o ministério. Daqui a pouco eu vou mostrar um slide com uma foto. Jesus saiu ressuscitado para continuar a sua obra. Lucas 24, versos 5 e 6. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando... Esses homens aqui são os anjos. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele, que é Jesus, não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. Então ele disse que ele iria morrer, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então agora vamos mostrar aqui uma foto do peixe vomitando Jonas. Ó. Então o Senhor havia preparado um grande peixe. A gente não sabe que peixe é, né? Alguém fala que é baleia, outros falam que é tubarão, mas a gente não sabe. A Bíblia só fala que é um grande peixe para engolir Jonas. O peixe chegou na hora certa. Um gole e Jesus estava fora do mar e na barriga do peixe. Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias. Ele teve muito tempo para pensar e orar. Então ele orou, se arrependeu. Então Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas. Aí ele continuou o seu ministério. Agora vamos falar de Boaz. Ainda temos um tempinho. Boaz é outro tipo de Cristo. Então Boaz, deixa eu ver aqui. A palavra Boaz significa força, firmeza. A história dele é muito bonita, está no livro de Ruth, são 4 capítulos. A gente não vai entrar em detalhe, mas aqui fala do remidor, né? Inclusive eu peguei aqui o livro, eu estou usando esse livro também, sobre os tipos e mistérios da Bíblia, do Joel Leitão de Mello. Ele fala de tipologia. E aqui diz o seguinte, ó. Os israelitas em sua terra não vendiam a herança. Quando alguém precisava de dinheiro, realizava uma venda provisória, espécie de hipoteca e penhor. Recebia o dinheiro e a sua parte de terra ficava para uso de quem fez o negócio, mas só até o ano do jubileu, quando voltava para o primeiro dono. Elimeleque, quando foi para Moabe, é uma terra, né? Fez este negócio, porém morreu lá e os filhos também morreram. Um deles foi casado com Ruth, no entanto não deixou filhos. Então Ruth estava viúva e sem filhos. Para a terra retornar à família, era necessário que alguém passasse ao credor o valor da terra que ele recebeu de Elimeleque. Além disso, precisava casar com Ruth. E o primeiro filho desse casamento seria o herdeiro. O parente mais próximo do falecido e que fosse solteiro era o que poderia fazer isto. Seria o papel do remidor. Na história do livro de Ruth, havia outro mais próximo do que Boaz, aquele que devia ser o remidor. Só que ele disse que não podia. Tá lá em Ruth 3, 12. Por isso Boaz, então, passou para ele, era o segundo. Realizou o ato que se chamava redimir, e casou com Ruth e tornou-se o tipo de Cristo. Por quê que Boaz é um tipo de Cristo? Agora, vamos ver, acho que os 3 ou 4 pontos. Então, Boaz era varão valente e poderoso. Cristo também, varão valente e poderoso. Livro de Ruth 2:1. E tinha Noemi era a sogra de Ruth, um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Então, ele era valente e poderoso. E Jesus, está lá em Mateus 28:18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, quer mais poder do que isso? Deus deu todo o poder no céu e na terra a Jesus. Então, é um varão poderoso e valente também. Mais outra semelhança. Boaz era natural de Belém. Livro de Ruth 2:4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, onde ele morava, onde ele residia, onde ele nasceu, e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Então ele era de Belém. E Jesus, está lá em Mateus 2:1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes,
magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Então, depois que Jesus nasceu em Belém, ó, então, Boaz é de Belém, Jesus é de Belém, assim como Davi era de Belém, assim como Benjamim era de Belém. Mais uma semelhança. Boaz era da tribo de Judá. Essa tribo de Judá era a tribo dos reis, era a tribo elite. Mateus 1, 3 a 6. Judá é um dos filhos de Jacó, né? Teve 12 filhos homens, um deles era Judá. Então Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou a Minadab, a Minadab gerou Nassum, Nassum gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Então esse Boaz casou com Ruth e gerou Obed. E esse Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Então através desse encontro, né, de Boaz com Ruth veio Davi e de Davi veio Cristo, tá? Então Jesus, ó, então Boaz é da tribo de Judá, né, que a gente viu aqui a sequência. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Lembra que eu falei a tribo dos reis? Então, Apocalipse 5, verso 5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que é o leão, ele está falando aqui o ancião, falando com João, na ilha de Patmos. Eis que o leão da tribo de Judá, que é Cristo, a raiz de Davi, que é Cristo, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, você veja como Davi foi tão importante que a Bíblia não diz Jesus, filho de Moisés, não fala. Jesus, filho de Jacó, não diz. Jesus, filho de Davi. Ele é da raiz de Davi. Vê como Davi foi importante na Bíblia, né? Então, os dois, tribo de Judá. E agora, outra coisa. O Boaz se tornou remidor e tomou Ruth como esposa. Está em 4,13. Ruth 4,13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. Então, e Jesus? Jesus, ele foi e é o remidor da igreja, fazendo a sua esposa. Então, a igreja é a esposa de Cristo. Na verdade, quando a gente estudou teologia, escatologia, a gente falou que hoje a igreja é a noiva de Cristo, Cristo é o noivo da igreja. Aí quando for arrebatado lá em cima vai acontecer as bodas do Cordeiro. Aí a partir daquele momento a igreja é a esposa e Jesus é o esposo. Então vamos lá, Mateus 26, 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas. Aqui está em Atos 26, 18. Convertê-los das trevas para a luz. Essa passagem é o seguinte, Jesus está falando para Paulo, por que escolheu Paulo para a obra do Evangelho? Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, ou seja, para que as pessoas tivessem seus olhos abertos e se convertessem das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. As pessoas estavam aprisionadas, né, por Satanás, a fim de que receba o perdão dos pecados. Então ele está incumbindo, ele está comissionando o apóstolo Paulo para essa missão, que é conhecido também como apóstolo dos gentios, perdão dos pecados. E herança, tá vendo? Então vai redimir para que adquira a herança de volta, entre os que são santificados pela fé em mim. Então Jesus falando com o apóstolo Paulo. Muito legal esse versículo aqui. Agora mais um que fala da esposa, né? Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então a igreja está comprometida, tá? Então ela é a noiva que está comprometida, também conhecida como a esposa do Cordeiro. Então, com isso a gente termina essa parte de tipologia, não tipologia, né, o estudo de tipologia, mas a parte que diz tipos humanos de Cristo. Então a gente viu alguns personagens, alguns homens, né, do Antigo Testamento, e que são tipo de Cristo. A gente viu a semelhança, e a partir da próxima semana nós vamos ver tipos não humanos de Cristo. Por exemplo, aquela rocha onde Moisés bateu e fluiu água, tipo de Cristo. O cordeiro que era sacrificado, tipo de Cristo. Então são tipos não
humanos de Cristo. Nós vamos ver na semana que vem. Então, se você gostou, deixa o seu like. Aliás, para deixar o like, tem que ver no YouTube, né? Vai no YouTube, digita Joel Martins da Silva, SJC. Então, no YouTube tem essa opção de você deixar o like, também se inscrever se não for inscrito. E lá eu tenho mais 29 vídeos. Esse aqui é o 30º vídeo. Então lá eu tenho 29, com esse aqui agora eu tenho 30. Então comecei com escatologia, depois alguns estudos avulsos, depois angelologia, tabernáculo, agora tipologia. São 30 vídeos. Se você gostou, vá no YouTube, na barra lá de pesquisa, digite Joel Martins da Silva, SJC, são as siglas de São José dos Campos, aí você vai ter acesso a todos os vídeos que eu gravei. Então, até a próxima semana, se Deus quiser, e que Deus abençoe todos.